Agora, brincadeiras à parte, vamos falar sobre o passo a passo. Porque para trazer grana aqui, parece até que eu vi que aumentaram o valor, agora é 55 mil reais que você pode trazer. Para entrar em capital, entrar em dinheiro vivo. São 10 mil dólares, né? 10 mil dólares. É 10 mil dólares, tá. Como lá no Brasil também agora é 10 mil dólares? Eu acho que você pode... Porque era 10 mil reais antes, agora foi para 55 mil reais. Voltando com dinheiro, né? Ah, é voltando? É entrando ou saindo? Porque a regra é do país que você ingressa. Então a regra dos 10 mil dólares é daqui. Aqui que você tem que... E no Brasil você declara quando você tá saindo. Isso, o de sair que eu tô falando. Bom, resumindo, como que traz... Vamos fazer o passo a passo. Se você tá pensando em comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, vou fazer um passo a passo. Eu vou ver online, eu gosto de ver no Zillow, Realtor.com, vi aquilo lá que eu gosto de ver. Aí eu assisti aqui, entrei em contato com a Clarice, da Florida Connection. Falo, eu quero comprar uma casa, a Clarice vai me passar para o corretor. Vamos falar, passou para você. E qual que é o passo a passo? Vamos lá. A maneira mais simples e direta é se a pessoa, por algum motivo, ela veio para cá, certo? Olhou a casa pessoalmente, abriu uma conta em banco, super simples, o brasileiro chega aqui, passaporte, ele abre uma conta em banco. Se ele for uma pessoa um pouquinho mais preparada, ou seja, bater um papo antes, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá e vai abrir também uma conta de pessoa jurídica, tá bom? Tá, mas não é obrigado a vir para cá para comprar casa. Não é. Isso seria o passo mais tradicional. Mais tranquilão. Mais tranquilo. Porque a pessoa também às vezes quer ver o imóvel pessoalmente, quer discutir as regiões. Então, assim, é a maneira que você melhor prepara o seu cliente. Tá bom? Dependendo da finalidade também, né? Da aquisição. Se você está adquirindo só para investimento, você vai ter um comportamento. Se você está adquirindo para vir morar e tal, eventualmente você tem vontade de conhecer e tal, pessoalmente. Exato. Por que isso é bacana quando a pessoa vem e faz isso? Porque ela conhece o imóvel e também quando você abre uma conta em banco aqui em seu nome, pessoa física ou jurídica, quando você for enviar o dinheiro de lá para cá, é a coisa mais fácil do mundo. Se você for mandar para pessoa física, você vai mandar o dinheiro e vai pagar lá 1,10 de IOF. Se for mandar para pessoa jurídica, vai pagar 0,38. Acho que é o menor IOF que você pode pagar de envio de dinheiro. Poxa, mas eu não quero ir para os Estados Unidos, não tenho conta. Hoje, a tecnologia traz muitos benefícios, né? Você tem N parceiros aí hoje de fintechs, contas digitais, que a pessoa simplesmente manda para a conta, consegue usar aqui, né? Ou até mesmo, a pessoa simplesmente pega e manda o dinheiro direto para a Title Company aqui, né? Que seria o equivalente a um cartório, e manda simplesmente esse dinheiro direto para eles para fazer a compra do imóvel, pagando os mesmos 0,38 sem ter essa conta em banco. Então, assim, é a coisa mais simples do mundo fazer. Tá, mas eu estou falando de mandar o dinheiro. Vi o imóvel, conversei com você, aí hoje o estrangeiro precisa ter quanto de entrada? Eu não quero pagar todo o dinheiro de uma vez só. Hoje você deve estar falando algo entre 25% a 30%. 30% você vai ter muitas e muitas opções. 25%, mais restrito, mas você consegue hoje ter parceiros. Quando eu dou os 30%, eu tenho que provar que eu tenho condições de pagar o financiamento ou não? Como funciona? Existe bancos que falam, não me interessa se tem condição ou não, mas os juros é mais alto. Isso é o legal dos Estados Unidos, né? Eles realmente olham os casos e falam, poxa, vamos tentar achar uma solução. Então, quanto mais entrada você der, mais fácil é a sua aprovação. Porque no final do dia, convenhamos, né? O que o banco vai pensar no final do dia? Se você não me pagar, se você me der lá 30%, né? Eu vou conseguir tomar esse imóvel de você e todos os custos associados vai estar coberto, certo? Então, o que vai variar aí é a questão seguinte, quanto mais renda comprovável você tem, menor vai ser sua taxa de juros. Como comprovar renda? Se você for um empresário, você pode ter carta de contador, certo? Seu imposto de renda é talvez a melhor maneira de você comprovar, ou você vai mostrar que você tem patrimônio, né? Você tem imóveis, ativos, enfim, e vai apresentar isso para o banco. O banco vai fazer a sua qualificação, vai falar, ok, você tem o crivo, está aqui os seus juros, pode comprar o imóvel. É tão simples quanto isso. Demora quanto tempo? Hoje a gente está falando para um estrangeiro, 45 dias tem sido uma média. Tá? De 30, vamos falar o seguinte, uma boa janela de 30, 60, sendo um médio ali 45 dias para conseguir entrar em contrato, fazer todas as inspeções da casa e o fechamento do negócio. Você falou alguma coisa? E aí, vamos falar também quando você faz a aquisição de imóvel novo, né?
que é um pouquinho diferente o processo, os prazos, na verdade. Exato. Entenda o seguinte, né? Quando você resolve comprar um imóvel, nos primeiros... Vamos falar o seguinte, gostei do imóvel, quero comprar. Normalmente você vai dar um sinal para esse imóvel. Vai variar, mas pode ser 5 mil, 10 mil, 15 mil, enfim. Vai muito da estratégia ali do corretor junto com você. Se for um imóvel, como a gente está falando, de mercado, fechamento mais ou menos 45 dias, então você vai dar essa entrada, o restante da entrada no dia da entrega das chaves. Se for um imóvel para ser construído, que vai fechar daqui um ano, você vai dar uma entrada, pode variar aí também desses mesmos 5, 10, ou pode ser um percentual, 5%, 10%, e isso vai ser pago no momento zero, e o restante da entrada que nós conversamos entre 25% a 30%, também na entrega das chaves. Então assim, você começa a pensar, fala, poxa, eu estou comprando um imóvel hoje, que ele tende a valorizar por um ano, quando eu for fechar esse imóvel, ele já vai estar valendo mais. Isso é fantástico, Paulo, é muito diferente do Brasil, né? Porque, na verdade, você entra em contrato, você com uma retirada mínima, né? Com um desembolso mínimo, bem pouco, e o tempo de construção aprecia o seu imóvel. Isso que eu ia falar, dá pra fazer isso, não dá pra, por exemplo, que nem eu, tô até pensando em mim, falando nisso, eu tô pensando em mim. Eu tenho condições de financiar um imóvel hoje, eu pego um novo, enquanto vai construir... Antes de eu fechar, eu consigo vender já? Sim. Ou tenho que fechar primeiro? Fazer o closing? Depende. O banco vai avaliar. Fala o seguinte, você tem condições de ter os dois financiamentos? Ou, se eu estou vendendo a minha casa e eu comprovo para o banco que eu estou vendendo a minha casa, ele pode olhar e falar o seguinte, não, tá bom, então não vou considerar isso como uma dívida que você tenha. Não, a pergunta foi se eu posso... Não, eu tenho condições de fazer os dois. Sim. Você pode vender... você quer vender o imóvel novo antes? Isso, antes do fechamento, antes do bem closing. difícil eles aceitarem. É difícil. Porque o americano, nesse sentido, ele é bem quadrado. Ele fala assim, não, eu vendi pra você... Você faz o fechamento e depois você pode vende. fazer no mesmo dia, tá? Você pode fazer a transferência no mesmo dia pra aproveitar alguns custos, mas normalmente eles vão esperar até esse último dia. Porque, pensa o seguinte, se ele quisesse te tirar nesse momento, ele pode falar, não, então eu vendo mais caro depois. Por cara, Tá, então, e o closing cost, que é o fechamento, que é as taxas pra você... fechar o negócio. É uma porcentagem do valor ou é um valor fixo? Depende também. Porque assim, quanto menos comprovação bancária você tenha, provavelmente vai ser maior o seu custo de fechamento. Então a gente deve estar falando alguma coisa entre 3% para alguém bem qualificado, até pode chegar a uns 6%. E aí também depende... Do valor de negócio, né? Do valor de negócio. E isso pode variar também o quê? O momento do ano que você está comprando. Porque tem pré-pagamentos que você faz. Você já faz um pré-pagamento do equivalente ao IPTU, seguro, todas as taxas, dependendo do mês do ano, ele vai variar. Então assim, a gente consegue fazer uma estimativa, mas ele nunca vai ser um percentual em cima daquela compra. Entendi. Alguma coisa mais? Não. Só tava te olhando. Tá. Chateada que você gastou um monte de tempo nosso aqui com sua brincadeirinha. Não foi brincadeirinha, não sabia que estava. Então, outra pergunta que eu quero fazer, que é bem importante. Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos hoje existem quase 13 milhões de documentados, né? E muitos brasileiros indocumentados ilegais ou sem status, o nome que a gente quiser dar para maquiar essas coisas. O brasileiro ilegal, sem status, que não tem documento, só tem o passaporte, mas trabalha aqui como todo mundo faz, né? Ele consegue comprar uma casa? Sim. A grande questão é assim, tem programas específicos, né? Mas assim, qual seria a maneira mais fácil? Ele dá pelo menos 20% de entrada. Com 20% de entrada, o cara que tá aqui consegue comprar? Com certeza. Olha que legal, gente. Vocês ficam... como que eu vou fazer aposentadoria? Aposentadoria de ilegal, ou de legal também como eu, que é o que eu faço, é imóvel, filho. Imóveis. É renda. E depois você vende, depois você vai 70 anos, você tem mais de 1 milhão, de 2 milhões de... Fala, 2 milhões é muito. Hoje em dia 2 milhões não é nada não, filho. Em imóveis, vamos falar $1 milhão. Você vende com 70 anos, vai morar de aluguel, e aí tem dinheiro, é pra tua aposentadoria pro resto. Ou tem mortgage reverse, que eles pagam você. Tem um monte de programa pra você se aposentar aqui. Né? Mas tu tem que investir em imóveis, residencial ou comercial, ou até mesmo apartamento. Investe em imóvel,
Você que pensa que não vai voltar mais, eu conheço vários de vocês que estão aqui. Vários do canal perguntam, ficaram ricos, trabalhando tão rico aqui. Investe em imóvel. Porque é simples, é só ter os 25%. Como que eu vou comprovar? Pela minha renda, pelo meu banco? Que você tem Que eu tenho dinheiro para pagar, porque eu tenho dinheiro para pagar a mensalidade. O que ele vai pedir para você? O extrato bancário para você conseguir mostrar ali que você já tem entrada. E a mensalidade é assim, da onde vem a sua renda? Da minha LLC. Exato. Você pode mostrar o extrato dos últimos meses, certo? Fala assim, olha, tá vendo o extrato dos últimos 12 meses? Eu tenho esse dinheiro aqui que pingou todo mês, pode ser um valor fixo ou pode ser um valor variável, dependendo do tipo da operação. Desde que a média seja... e qual que é a regrinha? Por exemplo, se eu ganho 5 mil, eu consigo financiar... Meu mortgage pode ser até quanto? Quando é investimento, eles tentam colocar todas as suas dívidas fixas em até uns 35%, 36%. Então explica melhor pra mim. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, você ganha 10 mil dólares, tá bom? Ele quer pegar o seu financiamento, seguro e tudo mais, que ele não passe ali dos 3.500 dólares. Certo? Essa vai ser mais ou menos a regra para você conseguir. Quando é imóvel que você vai morar, você até consegue subir um pouquinho mais. Agora, quando você está dando um valor muito baixo, ele vai pedir mais ou menos essa proporção de uns 35%, 36% dos seus custos fixos. Entenda custo fixo como algo que você não vai mexer. Você não vai deixar de pagar a sua parcela do imóvel de investimento para pagar da sua casa. Certo? Você pagar da sua casa sempre primeiro. Então, é isso que eles vão olhar primeiro para tomar essa decisão. Mas se for a casa que eu for morar, não. Aí você pode até aumentar um pouco. Tem programas que chegam até mais de 50% da sua dívida. Então, se fosse os mesmos 10 mil dólares numa casa que você vai morar, tem casos que você consegue pagar até 5 mil dólares de parcela na sua própria casa. Oh, uau. É.